Como vocês viram, por que a nossa família decidiu fazer homeschool? Fique conosco que você vai saber da nossa trajetória que nós trilhamos até esse exato momento. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Meu nome é Meire. Nós temos 20 anos de casados. E nós temos 4 filhos. E o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. Então, amor, por que nós decidimos fazer homeschooling? Como você disse, nós temos uma trajetória, né? A gente começou primeiramente com a nossa filha mais velha, que hoje tem 17 anos, a Yasmin. Depois a gente foi direcionado por Deus também para o nosso filho, que hoje vai fazer 8 anos, o Samuel, também foi direcionado ao homeschool. Mas primeiro eu quero começar pela nossa filha, né? Tudo iniciou quando ela estava na 7ª série, aqui na escola japonesa seria o Chugako, né? Ensino Fundamental 2, que seria no Brasil. E assim, desde a primeira série da escola japonesa até ela entrar na 7ª, ela já estava assim, demonstrando uma certa dificuldade no japonês. Mas na escola japonesa do 7º ano, né, eles têm uma transição, e essa mudança é muito brusca. Então é muita lição, é muita cobrança, né? Então é uma mudança que assim, assusta não somente nossos filhos, mas os pais também. E por conta da dificuldade extrema que ela estava tendo, eu comecei a orar. Falei, Senhor, será que é essa a vontade do Senhor para nossa filha? Porque além da dificuldade que ela tinha, eu comecei a perceber que as prioridades em casa estavam sendo roubadas. Sim. O tempo em família de qualidade, o sono dela também, o tempo dela devocional, espiritual com o Senhor também estava sendo roubado. Ela já ia fazer o tempo dela de devocional já muito cansada. Então eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Eu fui orar. Foi quando o Senhor me falou do homeschool. Mas eu sei vocês, né? Mas eu tinha muito preconceito com homeschool, ainda mais morando aqui no Japão, né? Tendo a educação de primeira aqui no Japão, a escola japonesa, ela é exemplo para todo mundo aí. E como que vai fazer homeschool, né? Tendo toda esse exemplo de educação. Mas para você que também não sabe o que é homeschool, que eu nem falei no início, né? Mas é uma palavra em inglês que significa casa, home, e school, que é de escola. Mas no Brasil fala que é educação domiciliar, né? Educar os filhos em casa. Então foi quando me deparei e fui pesquisar mais sobre isso, né? Essa possibilidade da nossa filha fazer o homeschool. Eu me lembro que para mim foi assustador, porque quando ela me trouxe isso, eu parei para pensar e falei assim, mas espera aí, você tá falando que nós vamos tomar conta de todo o ensino da nossa filha, é isso que você tá falando? Vamos ensinar para ela matemática, história, geografia. Ela falou, exatamente isso. Mas por quê? Porque bateu de frente com uma prioridade muito forte na nossa família, que nós zelamos muito, que é o tempo de mesa e o tempo de qualidade entre nós, a nossa casa e a nossa família. E por essa transição ter sido muito forte, então a gente estava disposto a isso, mesmo que a gente não sabia como fazer. Para mim foi muito assustador, mas aí no início, como nós temos um preconceito sobre isso, a gente fica meio assim, mas quando a gente vai pesquisando, vai discutindo, vai achando materiais na internet, materiais bons, materiais cristãos, que vai direcionando a gente aos poucos vai tirando esses preconceitos, e aí a ideia vai vindo na nossa mente, mas se não vir do Senhor, realmente não tem como. Se for da força do nosso braço, assim, da nossa vontade, eu não queria. Mas aí, nós matutando a ideia, pensando muito e vendo aquilo que era de fato prioridade para nossa casa, nós decidimos dar esse pontapé e foi a melhor coisa que a gente fez para nossa filha. Sim, e algo muito importante que eu acho que os pais devem também analisar é que cada filho, o Senhor tem um destino profético. Sim. Né? E a gente viu que o que o Senhor tinha para nossa filha, a gente falou num vídeo anterior, que era sobre ela ser mãe, o ministério do lar, né? Que hoje em dia, se você falar isso, acho que talvez você até deve estar achando que é um escândalo, né? Mas que horror, o que é isso, né? Mas sim, preparar a nossa filha para ela ser uma mãe, para ser uma esposa. Mas assim, isso também colaborou muito, porque depois que a gente iniciou o homeschool, isso assim, ela deslanchou muito nessa questão, né? Do lar, de aprender a cozinhar, de aprender a cuidar da casa. Mas um outro ponto também que eu queria trazer, que eu falei da dificuldade extrema que ela tinha na escola japonesa, porque depois ela foi diagnosticada com TDAH, né? Porque eu percebi as dificuldades que ela tinha. Nós não sabíamos, né? Sim, e eu vi que não era normal. E hoje ela mesma fala, mãe,
ter feito o homeschool foi a melhor coisa pra mim, porque eu não sei como que eu ia dar continuidade, não sei como que eu ia conseguir na escola japonesa, né? Então o homeschool ele fez muito bem pra nossa filha, né? Ela é grata até hoje por essa oportunidade que ela teve, e no nosso caso foi isso. E como é importante os pais olharem, estarem perto, olhando os filhos, vendo e discernindo, né? Porque a gente viu essa dificuldade. A minha esposa, ela fala japonês fluente, ela já foi para a escola, ela sabia desse movimento brusco que ia fazer da 6ª para a 7ª série, ela passou por isso e ela falou: a Yasmin vai passar, e ela ficava dedicando horas ali para tentar ensinar, mas não entrava. Como é importante os pais estarem próximos e discernir isso de cada filho, né? E quando a gente trouxe ela para dentro de casa, ela pôde aprender, aí nós compramos apostilas em português, ela já dominava o japonês, e aí foi ótimo para nossa casa, para nossa família, e a gente não se arrepende. Então, por uma dificuldade que a nossa filha tinha, Deus nos direcionou para isso, né? Mas agora a gente vai parar um pouco de falar sobre ela, agora nós vamos entrar no nosso filho de 7 anos, que Deus também nos direcionou a fazer um homeschooling, mas ele não tinha nenhum problema, muito pelo contrário. Minha esposa vai contar melhor para vocês. Sim, como eu disse que é importante a gente discernir o destino profético de cada filho, para mim, falei, nossa, minha filha, a menina, a mulher, né, essa questão do lar, da maternidade, trabalhar, isso é muito importante. Mas os meninos, os homens, eles são mais para fora, eles vão prover, ser o provedor de casa, né, eles precisam ter uma profissão, algo do tipo, e pelo nosso filho Samuel, ele ter essa característica de ser mais colérico, de ser mais pra fora, comunicativo, ele não, ele é bom ir pra escola, vai ser a melhor coisa, né? E não deu outra, ele se adaptou super bem, ele desenvolveu bem, aprende rápido, ele memoriza as coisas, não tem dificuldade com kanji, então ele é o oposto da nossa filha, né? Então eu falei, não, com certeza a escola é a melhor coisa. Então ele foi no último ano da educação infantil aqui no Japão, que é o Hoikuen, entrou na 1ª série, não teve problema algum, foi pra 2ª série, e tava tudo muito bem, fluindo, né? Falei, nossa, o Samuel vai se adaptando bem, falando já nós nos mudamos, né? Nós nos mudamos de cidade nesse período, e a escola que nós estamos aqui é melhor que a escola que nós estávamos, tem mais brasileiros ainda. Ele ficou super feliz, super alegre, mas aí Deus falou novamente conosco, né? Sim. Aí, assim, eu comecei a ter um incômodo, que, assim, eu acho que quando o Espírito Santo incomoda, não tem como, né? E a questão da escola, a questão que eu vi a dedicação que a escola japonesa tem, que nossos filhos precisam ter, né, de leitura, de kanji, de estudo, porque aqui no Japão a carga horária, né, ela é muito longa, as escolas é das 8 da manhã, mais ou menos, até umas 3, 4 horas da tarde, então eu via que, assim, essa dedicação pra fora tava muito grande, começou a me incomodar. Não tem algo de errado? Não tem algo de errado, mas o Senhor começou a me incomodar. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí o Senhor falou assim, homeschool. Eu falei, de novo, Senhor? Mas o Samuel não tem problema nenhum, ele é comunicativo, ele tá indo bem na escola, né? Ele tá aprendendo, tirando nota boa. O Senhor falou, mas eu quero que você prepare ele, eu quero que você capacite ele, eu quero que ele você dedique tempo ensinando e ministrando a minha palavra para ele. Aí eu confesso que eu relutei com Deus. Falei, não, Senhor, mas olha, não tem dificuldade nenhuma, né? Minha filha, sim, tudo bem, agora o Samuel, não. Mas quando o Espírito Santo incomoda, eu falei, não, Senhor. Aí eu fui orar, fui falar com o esposo, né? Que eu falei, não, acho que eu tô ficando doida, tô ficando louca. Eu lembro que ela veio falar comigo, e aí eu falei assim, caramba, mas tá tudo encaminhando bem, tá tudo certinho, ele não tem problema algum. Mas eu falei o seguinte, se você está sentindo alguma coisa, se você viu alguma coisa, siga aquilo que o Espírito Santo tá direcionando você a fazer, né? E outra, se der errado, se for algo do seu sentimento, na próxima série nós volta e coloca ele no próximo ano, não tem problema algum, mas a gente tem que ser sensível àquilo, à voz do Espírito, né? Eu falei, então bota a marcha e eu tô contigo, eu falei pra ela, né? Mas foi um pouco assustador também. Sim, assim, eu acho que eu esperei um pouco, aguardei, fui orar, aguardei o tempo do Senhor, né? Pedi conselho para algumas pessoas e, enfim, nós decidimos e optamos pelo homeschool. E no começo eu tava um pouco apreensiva, que eu falei assim, será que, né? Para começar o homeschool, falei, será que era isso mesmo? Mas assim que deu o start do homeschool com o Samuel, eu tive a convicção, a certeza que é isso que o Senhor quer para ele nesse momento. Amém. É isso que ele quer. Então, assim, o tempo todo dedicando a palavra, instruindo, né? Para ele conhecer as escrituras, ele continua aprendendo japonês, né? Ele não fica o dia inteiro aprendendo Bíblia, gente, né? Ele aprende história, ele aprende a língua portuguesa, matemática, e educação física, e várias atividades. Enfim, esse ponto sobre como que funciona o homeschool, né? A gente vai fazer um outro vídeo,
E também para falar que o homeschool é para todos. Então, quer dizer, Meire, Kai, vocês estão falando de homeschool, então todo mundo quer fazer, vocês são contra a escola. Não, não tem nada a ver. Então, quem tem TDAH tem que fazer homeschool? Também não. Então, mas esses pontos a gente vai deixar para um outro vídeo. Então, esse foi o motivo que nós iniciamos o nosso homeschool. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai começar a decorrer mais sobre esse assunto. Depois a gente, como a minha esposa falou, nós vamos falar o porquê, se é para todo mundo, se não é, quais foram os mais desafios. Nós não vamos entrar tão profundo nesse vídeo agora, mas por cima é mais ou menos isso. Foi essa direção que Deus nos deu. Então, se você gostou desse vídeo, o que eles fazem, amor? Se inscreva no nosso canal, curte e compartilha para aquele amigo que talvez esteja pensando em fazer homeschool. Então, ajuda ele. Ative o sininho e fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Beijo.